Podes Crer com José Fidalgo, bem-vindos a este novo projeto, onde eu partilho a minha história, a minha fé e também as minhas dúvidas. Sim, eu sou uma pessoa que tem ainda muitas dúvidas. Neste primeiro episódio, eu quero fazer o mesmo que algumas plataformas de streaming fazem. Ao produzirem séries e filmes, eles começam pelo fim. E hoje eu quero começar com a história da inauguração da Igreja Lighthouse, igreja que eu sou pastor e que a minha esposa, a Célia, me ajuda. Fomos ambos os fundadores desta comunidade cristã, como eu disse, inaugurada a 4 de março de 2018. Foi um dia absolutamente lindíssimo. Muitas pessoas que nós conhecemos ao longo de várias décadas, que quando ouviram falar do evento, se juntaram e fizeram questão de estarem presentes nesse dia tão bonito. E desde então tem sido um desafio pastorear esta comunidade e, acima de tudo, construir nesta comunidade aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus. É que nós possamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo. Seguir a Jesus do modo como Jesus nos ensina. Esse é o desafio da Igreja Lighthouse. Quero aproveitar também para responder algumas dúvidas que várias pessoas nos têm colocado ao longo destes últimos anos, desde que a igreja foi inaugurada. Uma das perguntas que surgiu é o porquê do nome Lighthouse. Bem, Lighthouse é uma palavra inglesa que significa o farol, aquela luz que ilumina as embarcações em alto mar e que avisa também de perigos. E este nome fez todo o sentido a nós. Foi um nome sugerido pela minha filha Jéssica e, como eu dizia, faz todo o sentido e vocês irão perceber isso ao longo destes episódios aqui neste projeto Podes Crer com José Fidalgo. Dizer também que às pessoas que a escolha do nome em inglês é apenas uma escolha pessoal. Não tenho nada contra aquilo que é português. A igreja, de facto, é portuguesa, está registada em Portugal, os fundadores são portugueses e o verdadeiro nome do registro é Associação Lighthouse Comunidade Cristã. Ela é conhecida como Igreja Lighthouse porque o nome Igreja Lighthouse acaba por ser mais fácil de o pronunciar do que estar a dizer Associação Lighthouse Comunidade Cristã. Enfim, então é só uma curiosidade e também para responder algumas dúvidas de pessoas que nos fazem essas perguntas. Sei que uma outra pessoa não gosta que seja em inglês, mas enfim, é como a escolha dos nomes que damos aos nossos filhos, é um gosto pessoal. Outra pergunta também que nos têm feito é que linha é que a Igreja Lighthouse pertence. Isto é, se a Igreja Lighthouse é uma igreja pentecostal ou tradicional, se é uma igreja batista, com raízes batistas, ou congregacional, ou se acredita no Espírito Santo, e aí começam a fazer tantas perguntas que, de propósito, nós nunca estabelecemos nenhuma linha. Apesar de que a igreja não cai do céu, e nós iremos perceber que a Igreja Lighthouse, apesar de ser uma comunidade que foi recentemente registada e que foi recentemente iniciada, não é algo que cai do céu, não cai do nada, mas nós de propósito não estabelecemos linha nenhuma. A nossa grande linha é seguir Jesus Cristo. Essa é a nossa grande linha. É o ensino do Evangelho e, acima de tudo, viver o Evangelho. Sermos praticantes o melhor que sabemos, o melhor que possamos ser desse Evangelho tão maravilhoso que Jesus Cristo anunciou e que todos nós amamos esse Evangelho e queremos viver.
E é por isso que nós chegamos a este ponto. Porquê? Porque nunca foi a intenção minha nem da minha esposa, da Célia, inaugurarmos qualquer comunidade cristã. Durante muitas décadas nós trabalhamos em várias igrejas, fizemos parte de equipes de trabalho que até dentro dessas igrejas inaugurávamos outras igrejas, mas nunca foi nossa intenção nós sermos, digamos assim, os fundadores, aqueles que dão origem a uma comunidade cristã. E tivemos essa necessidade de o fazer porque, conforme alguém dizia, já não me lembro o nome dessa pessoa, o autor desta frase que eu vou dizer agora, para que o mal vença, basta que o bem fique calado, fique silenciado. E chegou uma altura que a realidade das igrejas, e note-se bem no que eu estou a dizer, a realidade das igrejas por onde eu e a Célia andamos, chegou uma altura em que não era mais possível ficar calado diante de tanta injustiça, diante de tanta informação e ensino equivocado. E por esse motivo, no meu coração e no coração da minha esposa, nasce esta vontade de não ficar calado. Nós não podemos ficar calado quando nós vemos que o mal está tão avançado, infelizmente, até dentro da realidade das igrejas por onde nós passamos. Vimos e ouvimos muita coisa que está a produzir morte. Há uma expressão da Bíblia que diz há morte na panela. Na verdade, esse é o título de um dos livros, o primeiro livro que eu escrevi, já faz mais de 15 anos que eu escrevi esse livro, Morte na Panela. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o bom pastor. E o rei David tem um salmo que todos nós conhecemos, é conhecido a nível mundial, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e que me faz andar em verdes pastos. E infelizmente, essa tal realidade que eu falava há pouco, em vez de nos levar a verdes pastos, nos leva a pastos secos, onde o alimento não produz força nem energia, mas pelo contrário, produz morte. Onde o alimento, em vez de trazer vida e saúde, está envenenado e está a produzir morte. Então, que igreja é esta que anda por aí a matar as pessoas? Que igreja é esta que separa as famílias e que oprime os pobres? Que igreja é esta que faz com que os homens de Deus parecem deuses, em vez de serem servos? Que igreja é esta que gostam de controlar até ao mais ínfame frase numa rede social? Esse controlo que as lideranças das igrejas querem ter sobre as pessoas. Que igreja é esta? Mas que disparate é esse que anda por aí? Que membros somos nós que alimentamos um sistema narcisista? Que membros somos nós? Porque se essas coisas existem é porque alguém as alimenta. Então, somos todos culpados de um sistema assim. De uma igreja que, em vez de produzir vida, de um evangelho que, em vez de produzir vida, produz morte. Que cristãos somos nós? Que filhos somos nós? Que pais somos nós? Que cristãos somos nós quando temos filhos que não querem saber nada da igreja, não querem saber de nada do pai nem da mãe, não se interessam pelo pai, não se interessam pela mãe? Que cristãos somos nós? Então, que famílias somos nós que estão destroçadas, casais separados, é divórcio e após divórcio, e é só chatices. Como é que é possível nós permitirmos que ambientes que deveriam ser usados como ambientes de proteção são ambientes de completa destruição da vida humana?
E estamos a falar de templos, estamos a falar de igrejas, estamos a falar de congregações, estamos a falar de ministérios, enfim, tanta coisa que existe por aí, que chegou uma altura que eu e a Célia não queremos ficar mais calados. Não queremos ficar mais calados. Agora, contudo, como é óbvio, eu e a Célia também estamos expostos ao escrutínio. Estamos expostos ao escrutínio. Mas eu peço a Deus que Deus nos ajude, que esse escrutínio seja avaliado pelas pessoas, de modo a que as pessoas possam dizer no final de tudo, pelo menos eles ensinam o que Jesus pediu para ensinar. É isso que nós queremos ser conhecidos. Queremos ser conhecidos exatamente por isso, por ensinar aquilo que Jesus pede para nos ensinar. E, se for possível, também sermos conhecidos por vivermos o que Jesus pede para nós vivermos. Isso então é absolutamente fantástico. Não para mostrarmos quão bons nós somos, mas porque nós desejamos de todo o coração viver este Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que nós chegamos até aqui, volto a referir. E esse é o motivo porque a Igreja Lighthouse nasce. Não podia ficar indiferente. Eu e a minha esposa não podíamos ficar indiferentes. Agora, uma coisa que tenho reparado ao longo destes últimos tempos, principalmente as pessoas que nos conheciam há décadas atrás, vão encontrar um José e uma Célia Fidalgo completamente diferentes. E este tem sido talvez a desilusão de algumas pessoas, que quando souberam que o José e a Célia Fidalgo, aqueles que estiveram na Igreja Maná há não sei quantos anos atrás, e que estiveram próximos da liderança da Igreja Maná, fizeram parte daqueles que trabalharam muito perto com o fundador da Igreja Maná, Jorge Tadeu. Pessoas que nos conheceram durante esse período de tempo. E quando ouviram falar que agora eles começaram uma comunidade nova, uma comunidade cristã de nome Lighthouse, algumas pessoas, bem no início, vieram a correr para saber, deixa lá ver. E fui-me apercebendo que ao longo do tempo, algumas pessoas pensavam que iriam encontrar uma Igreja Maná, mas sem Jorge Tadeu. E isso não é possível. Não é possível por vários motivos. Porque se eu e a Célia achássemos que tudo aquilo que nós vivenciamos e vimos ao longo de várias décadas na Igreja Maná fosse realmente bom, nós nunca teríamos saído de lá. Portanto, não é possível encontrar o mesmo José e a mesma Célia que em tempos defendiam coisas que hoje não defendem mais. Que em tempos pregavam coisas que hoje não pregam mais. E por vezes nós ouvimos pessoas que saíram da Igreja Maná e dizem assim, igreja como a Igreja Maná não há nenhuma. Ai, que saudades. Ai, isto, ai, aquilo. E por vezes querem se rever em pessoas que saíram da Igreja Maná e que constituíram novas igrejas, e eles querem se rever nessas igrejas. E chegam lá e apanham uma grande desilusão. Porquê? Porque a Igreja Lighthouse não é e nunca será uma Igreja Maná. Eu não sou, nem nunca serei o Jorge Tadeu, e não falo como pessoa. Eu não estou a falar como pessoa, estou a falar como aquilo que se ensina. Aquilo que se ensina.
aquilo que se ensina. E é por esse motivo que algumas pessoas, ao descobrirem um novo José e uma nova Célia, alguns não gostam. Mas eu quero dizer a vocês que eu e a Célia nascemos verdadeiramente de novo. Nascemos de novo. Nascemos de novo para uma realidade que é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. É esse Evangelho que eu e a Célia queremos andar. É porque, meus amigos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. O Evangelho só há um. Isto é, deixa reformular. Nós sabemos que o Novo Testamento, na Bíblia, contém 4 Evangelhos. Perdão. Mateus, Lucas, João e Marcos. Mas o Evangelho, isto é, o ensino, as palavras que Jesus nos trouxe e que foram testemunhadas pelos apóstolos, pelos discípulos, por aqueles que seguiram Jesus, que andaram com Jesus. Só há um. Esse Evangelho só há um. Essas palavras são as de Cristo. Cristo é a verdade. Poderá haver muitas interpretações, mas a verdade é uma só. A verdade é Cristo. E essa em verdade nós encontramos nos 66 livros da Bíblia. A Bíblia é absolutamente fantástica e em todos esses livros nós encontramos o Evangelho deles. Desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos o Evangelho lá, nesses livros. E esse Evangelho tem um fio condutor. E por isso é que eu digo e volto a dizer, só há um fio condutor. É como as Escrituras diz que Cristo é esse fio condutor. Ele é a pedra principal. Ele é o fio de prumo. Ele é a pedra de esquina que alinha a nossa vida na direção correta. E por esse motivo, a realidade que há pouco eu vos falava, que nos desagradava, nós não a queremos mais. Nós queremos andar na realidade que é Cristo. Nós queremos que essa pedra de esquina, que é Jesus Cristo, seja o fio de prumo para as nossas vidas. E por isso vocês vão encontrar um José diferente e uma Célia diferente. Vocês vão encontrar, e creio, pela graça de Deus, provavelmente um José e uma Célia um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor do que aquilo que era e do que aquilo que infelizmente nós presenciamos. Meus amigos, que Deus nos ajude a todos. Mas eu peço a Deus que Deus se use desta comunidade como uma luz, como um farol. Como? Esta comunidade não é o farol, porque o farol só há um, o farol é Cristo. Mas que esta comunidade possa ser um refletor desse farol que é Jesus Cristo, que ilumina as embarcações, que dá direção de acordo com aquilo que é a vontade de Jesus Cristo para as nossas vidas, que nos avisa dos perigos que nos pode destruir a todos, que nos pode matar, que nos pode definhar como seres humanos. Amigos, eu quero dizer a vocês que o Evangelho é tão lindo, é tão maravilhoso e o fruto dele é tão precioso, que não é possível
que não é possível que aqueles que dizem que acreditam nele e que vivem por ele apresentem um fruto detestável. E se o fruto é detestável, é porque, na verdade, nós rejeitamos a pedra de esquina. Conforme o apóstolo Pedro fala numa das suas epístolas, ele diz que Jesus, ele é a tal pedra de esquina que quando ele é aceite e abraçado, ele se torna precioso para essas pessoas. Mas quando ele é rejeitado, quando nós desobedecemos aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, nós nos tornamos pessoas detestáveis. Detestáveis. E infelizmente, meus amados, existe uma realidade, pode não ser a sua e oxalá que não seja, mas existe uma realidade que nós precisamos de combater, que é a realidade daqueles que se dizem crentes, mas que se tornaram detestáveis. Essa realidade tem que ser exposta e tem que ser combatida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, porque esse combate não pode ser cheio de ódio, mas tem que ser um combate em que, conforme também as Escrituras dizem, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Nós precisamos que com mansidão combater. É uma coisa estranha, não é? Como é que se combate sendo manso? Esse é o espírito do Evangelho, é combater a mentira, mas de uma maneira que haja em nós a capacidade de respeitar as pessoas, mas o erro tem que ser exposto, o erro tem que ser combatido, o erro tem que ser aniquilado com a verdade. E volto a dizer, a verdade é só uma, a verdade é Jesus. Deus te abençoe, obrigado por assistir a este primeiro vídeo e até ao próximo.